Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de bolo com recheio de ninho e morango em comemoração aos 2.000 inscritos. Vou começar fazendo a massa do bolo. Eu vou usar aqui 3 ovos, 250 gramas de açúcar. Vou misturar com o fouet da batedeira e colocar para bater em uma velocidade média até dobrar de tamanho e ficar assim. Vou usar aqui 250 gramas de leite de coco com 125 gramas de margarina. Eu levei para o micro-ondas para derreter um pouco a manteiga. Vou adicionar aqui com a batedeira em movimento, intercalando com 250 gramas de farinha de trigo. Eu coloco um pouquinho de um pouquinho do outro e no final eu coloco uma colher de sopa de fermento, que equivale a umas 20 gramas, tá? Nesse momento você pode adicionar a essência que você quiser, tá? Eu usei aqui a de baunilha, não deu para filmar, mas eu coloquei a essência de baunilha, tá? A massa já ficou pronta. Eu vou dividir ela em 2 formas, vou colocar 500 gramas em cada forma e levar para o forno para assar. Agora eu vou usar uma bandeja de morangos, aqui já estão lavados. Eu vou cortar no meio 2 vezes e depois na lateral. Eu não gosto de cortar muito pequeno porque depois que a gente levar para o fogo, ele vai diminuir. E eu quero que fiquem uns pedaços assim de morango na geleia, que dê pra gente sentir quando a gente pegar uma fatia. Morangos cortados, eu vou colocar na panela com um pouquinho de açúcar. Aqui eu usei 100 gramas de açúcar, mas geralmente eu coloco no olho mesmo. E vou colocar também um pouquinho de água. Vou levar para o fogo baixo. Essa mistura vai ferver e a gente tem que mexer de tempo em tempo para ela não queimar, principalmente se a sua panela não for antiaderente. Tá pronto a nossa geleia de morango e vamos para o recheio de ninho, que eu uso, gente, os mesmos ingredientes que eu faço o brigadeiro de ninho. É uma caixa de leite condensado, 70 gramas de leite em pó ou composto lácteo, uma caixa de creme de leite e meia colher de margarina. A diferença vai ser o ponto, ou seja, o tempo de cozimento que a gente vai deixar esse brigadeiro no fogo. Esse aqui a gente tira antes de virar o brigadeiro para enrolar. Eu gosto de um recheio bem firme para dar uma segurança para mim, para não vazar no bolo. Tá bom? O brigadeiro de enrolar, eu sempre falo para vocês que ele tem que cair uma única vez, não pode escorrer. Já esse daqui, ele pode cair mais de uma vez. Ele fica firme, deixa a marca onde ele cai, mas geralmente cai 2 vezes, eu já vejo que tá pronto, tá? Igualzinho tá aqui no vídeo, tá, gente? Esse recheio você pode usar para fazer bolo. Se você quiser colocar num bolo piscina, você pode tirar um pouco antes, tá? Deixar ele um pouquinho mais líquido. Então, é a mesma receita de brigadeiro para enrolar, para recheio, pode fazer para cobertura de bolo, bolo piscina, bolo vulcão, tá bom? Tudo isso que vai diferenciar para cada função é o ponto, é o tempo que a gente vai deixar ele cozinhando. Eu guardei o nosso recheio aqui num prato, coloquei um plástico próprio para alimento e vou deixar ele dar uma esfriada aqui em temperatura ambiente. Eu vou decorar, gente, o bolo com chantilly. Eu usei esse da Norcal. Eu não trabalho com bolo de chantilly, mas eu gosto muito de testar coisas novas. Então, no aniversário do meu filho, eu usei esse chantilly e eu amei a textura. Como ele é firme, com certeza, se um dia eu vender bolo com chantilly, eu vou usar esse da Norcal. Eu usei esse fatiador para cortar as camadas do bolo. Como são 2 formas, eu vou ter 4 discos de bolo. Cada forma eu cortei no meio e me rendeu 2 discos.
Vou começar a prensar ele aqui na própria forma que eu assei. Coloquei a primeira camada de bolo, umedeci com um pouco de água e depois eu coloquei o recheio de ninho. Vou colocando no olhômetro mesmo, tá, gente? Mas se você tiver balança e quiser pesar. E o que aconteceu, gente, que eu esqueci de fazer a contenção com chantilly. E eu acabei fazendo por cima do recheio depois e fui colocando a nossa geleia maravilhosa, gente. Essa geleia fica uma delícia. Dei uma espalhadinha na geleia e coloquei outra camada de bolo. Umedeci com água. Fiz a contenção com chantilly. Coloquei o recheio. Espalhei o recheio. E coloquei a geleia. Aí depois eu fiz o mesmo processo, tá bom? Ficou aqui 4 camadas de bolo com 3 camadas de recheio, tá bom? Coloquei o bolo no congelador umas 2 horas, mas você pode tá fazendo essa prensagem de noite e deixar para o outro dia na parte de baixo mesmo da geladeira. Como eu fiz, eu montei no mesmo dia, eu coloquei no congelador para ser mais rápido. Vou colocar o nosso bolo aqui num Cake Bird de 26 centímetros, eu peguei esse na cor Rose Gold e vou começar a colocar o chantilly. Vitória, você tem bailarina? Não, gente, eu não tenho bailarina. Como eu falei, eu não trabalho com chantilly, mas eu usei aqui um prato de micro-ondas e deu super certo, tá bom? Eu usei também uma faca de mesa para espalhar o chantilly na parte de cima e vim espatulando o bolo até ficar retinho. E, gente, esse chantilly branco que eu coloquei no bolo agora, eu não hidratei, tá? Eu coloquei assim mesmo porque já ia ser um bolo que a gente ia comer na hora, então eu não vi que precisaria hidratar. Mas se você for fazer para vender, você tem que estar hidratando o seu chantilly, tá? Porque senão ele vai rachar. E também quando a gente não hidrata o chantilly, ele fica poroso, né? Aí ficou ainda um pouquinho com umas bolinhas de ar. E a hidratação ela vai tirando isso, vai deixando o chantilly mais lisinho. Como eu queria uns detalhes rosa, eu usei esse corante aqui, ó, rosa pink da Mago. Eu fui colocando até chegar no tom que eu queria. E essa parte aqui eu hidratei, tá, gente? Eu usei o leite condensado para hidratar. Depois que o chantilly ficou do jeito que eu queria, eu passei por um saco que eu usei o bico 1M da Wilton, tá? E a gente pode testar assim, ó, gente, numa colher, para ter mais ou menos uma noção de como vai ficar. Eu tinha uma ideia de como eu queria a decoração, né? Mas como eu falei, eu não trabalho com chantilly. Então, foi a minha primeira vez decorando um bolo assim. Coloca aqui nos comentários uma ideia de sabor pro bolo de 3.000 inscritos, que vocês vão escolher o sabor, tá bom? Deixa aqui no comentário que eu vou fazer o bolo do jeitinho que vocês quiserem. Depois que eu fiz a decoração em cima, eu coloquei o topper. E tá aqui, gente, 2.000 inscritos. Quando eu gravei esse vídeo, a gente estava pertinho já de chegar aos 3.000 inscritos. E eu sou muito grata, gente, a cada um de vocês que fazem parte desse canal. Então, muito obrigada por cada like, por cada comentário carinhoso que vocês colocam aqui. Isso faz uma grande diferença na minha vida, tá bom? Então, muito obrigado de coração.